como o narcisista ele entra em depressão. Interessante que o narcisista ele não tem o senso do eu. Então, para ter o indivíduo, tá, é necessário que haja a sociedade. Ou seja, o indivíduo, a palavra indivíduo vem do latim, individual, ou seja, aquilo que não é divisível. In, né, o prefixo não, dividuare, né? Então, aquilo que não é divisível. Então, a partir da etimologia, mostra que o indivíduo, ele existe apenas se há a comunidade. Ou seja, ele faz parte do social, mas mesmo assim ele não perde as suas características que são intrínsecas ao próprio indivíduo, assim como liberdade de escolha, assim como, vamos dizer assim, vontade, assim como anseios, assim como medos, tá? Então, essa é a característica do indivíduo, né, em relação à sociedade. Então, há uma espécie, quando você fala do indivíduo, uma moral que é totalmente social e uma moral individual. As pessoas que, por exemplo, têm uma moral social, elas se baseiam naquilo que é certo ou não certo de fazer, correto ou não correto de fazer, de acordo com a imposição da sociedade. É que Freud muitas vezes chama de superego. Mas a questão é, será que se não houver esse superego, o ser humano ele tem uma consciência que lhe é própria? Seria uma espécie de uma consciência kantiana, sabe? Por exemplo, eu tenho um valor moral dentro de mim do qual que eu não quero prejudicar o outro. Eu me vejo no outro. O eu se baseia sempre nesse processo. Ou eu me vejo no outro, ou eu não me vejo no outro. Então, quando eu não me vejo no outro, eu tenho uma falta de empatia muito grande. Isso beira, na verdade, uma espécie de narcisismo. O porquê? Porque há uma relação, tá, entre, por exemplo, a relação humana é totalmente triangular, tá? Então se baseia entre eu e o outro e o objeto. Ou seja, é aquilo que eu interpreto, tá, acerca da minha necessidade em relação ao outro, ao referente, ao real. Então o narcisista ele não tem a concepção do outro, do que é real. O seu universo chega a beirar a uma espécie de psicopatia, tá? Ou seja, ele vive num mundo totalmente hermético, um mundo totalmente conspiratório, tá? Então é por isso que ele sempre é um ser que vive em constantes transtornos, né? Porque tudo parte a princípio do seu devaneio, né? Então, para isso, para ele se legitimar, ele precisa humilhar as pessoas para se validar. Então, ele se aliena de si porque ele não consegue conviver consigo mesmo, tá? Então, ele tem que se alienar de si para poder fazer o quê? Subjugar ao outro para que ele possa se sentir bem. É uma espécie de espelho, tá? Ele olha no outro, na verdade, como se fosse uma completude dele, do qual que ele busca constantemente se preencher e do qual nunca consegue. Então, por isso que ele precisa desses dois aspectos, né? O apoio do outro nele, do empata, para se validar, e a humilhação que ele tem que fazer a esse outro para ele poder se validar. Então, se você verifica isso, na verdade, você percebe que o quão dependente ele é do outro. Tem um livro interessante de Colette Soller que fala Um Outro Narciso, que parte também dessa concepção. Então o narcisista ele é totalmente um ser alienado, tá? Então ele sempre entra em depressão, por quê? Porque ele sempre vive com medo. E o medo produz a raiva, e a raiva produz a indignação. Ele é indignado consigo mesmo, tá? É uma pessoa que nunca está bem consigo mesmo, e com isso ele sempre precisa da validação do outro de duas maneiras, tá? Ou o outro me aprova constantemente, ou eu humilho o outro para eu ter essa espécie de aprovação. É uma espécie de uma peneira que você sempre tem que colocar areia, né? Para poder enchê-la, mas depois que você termina de jogar areia, já não tem mais a areia,
tá bom? Então ele é um ser constantemente vazio que precisa constantemente ser preenchido, ora o outro o elogiando, ou ora ele se elogiando. Então é por isso que é difícil você ter um diálogo com um narcisista, do qual que ele nunca parte do não eu, ele sempre parte do eu. Ora eu fiz, ora minha família fez, ora minha mãe fez, ora o meu pai fez, ora eu fiz. Então é por isso que o narcisista ele é uma pessoa, na verdade, ele age de uma forma totalmente parasitária, né? Por exemplo, ele é como um vírus que possui várias camadas, ou seja, ele vai tirar a identidade do outro, tá? Ele tira a identidade do outro, colocando um valor deturpado dele no outro, do qual vai estragando o outro. Então, ele tira aquilo que é o sentimento do outro, que é totalmente empata, totalmente amoroso, totalmente verdadeiro, e através do gaslight, na verdade, né, e do hovering ou do stalking, o que ele vai fazer? Ele vai colocar esses sentimentos dentro dessa pessoa. Então, quando termina o relacionamento, essa pessoa se sente totalmente ferida, totalmente machucada, mas para ele pouco se importa. Por quê? Porque o narcisista ele tem várias identidades, ele não tem uma concepção de eu centrada. Então é por isso que com cada pessoa ele age de uma maneira totalmente diferente, tá? Sempre buscando privilégios, sempre procurando benefícios, porque o que está em voga, além dessa sua máscara social, é o seu coração, tá? É a sua mente que é totalmente vazia e que ele precisa do outro sempre para poder se preencher. Então é por isso que o narcisista ele trata cada pessoa de uma maneira diferente. Com algumas pessoas ele é mais amorosa, porque ele tem o interesse, na verdade, de ganhar essa pessoa. Com outra pessoa ele é mais violenta, porque ele tem a sensação de derrubar e destruir essa pessoa. Com outra pessoa ele é mais, vamos dizer assim, mais romântica, né? Mais um romance muito mais apaixonado, vamos dizer assim, porque a intenção dele sempre é o quê? Ganhar essa pessoa para poder, né, cobrir, na verdade, esse sentimento interior que ele tem, porque ele é totalmente desprovido de self, tá? Então, além das máscaras, né, há sim o colapso emocional no narcisista, e esses são, na verdade, esses colapsos que ele tem acerca de si mesmo. Por quê? Porque ele não tem o senso de eu, não tem o senso de ego, ele precisa humilhar as outras pessoas. Ele é como uma espécie de um vírus, tá? Que sempre corrói tudo aquilo que está na sua frente, e que para cada pessoa ele sempre agirá de uma maneira diferente, sempre de acordo com as suas próprias necessidades. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações, dê um joinha e divulgue o nosso pequeno trabalho, que eu peço encarecidamente. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até o próximo vídeo.